Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 17 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: investimento em ciência. Ministra anuncia a recomposição do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Gabriela Noronha. Com isso, de acordo com a ministra, cerca de 10 bilhões de reais serão usados no apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Novo piso salarial para o magistério. Em todo o país, professores não poderão receber menos que R$ 1.420. E ainda vamos conversar ao vivo com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ele vai falar sobre as medidas judiciais que o governo vem tomando contra vândalos e financiadores dos atos do último dia 8. E sobre o apoio da AGU a outros órgãos de governo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Resguardar a democracia com punição e cobrança dos prejuízos causados pelos atos terroristas de 8 de janeiro. Apoio jurídico às ações de políticas ambientais. Algumas das prioridades da Advocacia Geral da União. E para falar dessas medidas e outros assuntos, nós conversamos com o ministro Jorge Messias, advogado-geral da União. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite às nossas ouvintes e ouvintes de todo o Brasil. Ministro, com poucos dias à frente da AGU, o senhor se deparou com um grande desafio que foi a invasão de prédios públicos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Qual é o papel da AGU nas investigações e nos desdobramentos? Bom, a AGU teve um papel e terá um papel central nas investigações e na busca do ressarcimento ao erário dos atos terroristas que ocorreram no dia 8 de janeiro. Aliás, eu quero dizer que em 22 anos de vida pública, foi certamente o dia mais triste da minha vida. Brasília foi tomada por terroristas no dia 8 de janeiro, que perpetraram uma grave lesão ao patrimônio nacional, não só o patrimônio material, mas o patrimônio moral. Desde o dia 8 de janeiro, quando as primeiras imagens eclodiram na televisão nacional, por determinação do presidente da República, o presidente Lula, nós imediatamente iniciamos uma série de ações para conter os atos terroristas. A medida mais importante que nós tomamos foi um requerimento que peticionamos ao ministro Alexandre de Moraes, ainda no dia 8 de janeiro, requerendo a prisão em flagrante de todos os terroristas e a imediata apreensão dos veículos que foram utilizados para trazer os terroristas a Brasília e a autorização para o uso das forças de segurança para o desbloqueio de todos os acampamentos terroristas no Brasil. Essas medidas foram acatadas pelo Supremo Tribunal Federal e a partir daí nós iniciamos um processo de desocupação dessas áreas, o que levou à prisão em massa de quase 1.200 pessoas entre o dia 8 e 9 de janeiro. Ministro, em uma das ações da AGU foi pedido o bloqueio de bens de 52 pessoas e 7 empresas, suspeitos de financiar esses atos golpistas. São 6 milhões e meio de reais. O que é que acontece daqui para frente? Como é que podem ser usados esses recursos? Essa foi a primeira ação de ressarcimento ao erário que nós ingressamos em juízo ainda na quarta-feira, em decorrência do laudo que nós recebemos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Essa medida ela foi adotada com a máxima urgência em caráter cautelar para resguardar o patrimônio público. O valor é um valor atualmente superior. Nós já recebemos ontem um laudo do Palácio do Planalto da ordem de quase 10 milhões de reais e estamos aguardando ainda o laudo do Supremo Tribunal Federal. Seguramente nós ingressaremos com novas ações judiciais
para garantir o integral ressarcimento ao erário dos danos perpetrados pelos terroristas. Alguns já estão presos e nós buscaremos a responsabilização de todos, desde os que praticaram o ato até os financiadores, incluindo os que atuaram na construção intelectual da tentativa de golpe que aconteceu no dia 8. Agora, ministro, como é que a AGU vai cobrar por prejuízos com vidros, mobílias, obras de arte, algumas de valor até incalculável? Tem como haver uma responsabilização individualizada? E como é que funciona esse processo? A responsabilidade ela é solidária de todos que participaram dos atentados terroristas do último dia 8. Todos serão cobrados de forma solidária. É muito difícil individualizar em algumas situações a conduta dos agentes, mas todos aqueles que concorreram para a invasão dos prédios públicos e de alguma maneira se associaram ao processo de depredação serão responsabilizados. E foi esse o entendimento que foi acolhido pelo juiz da 8ª Vara Federal de Brasília ao determinar o bloqueio dos bens dos primeiros 59 agentes, 52 pessoas físicas e 7 pessoas jurídicas. E esse é o primeiro lote. Nós ingressaremos com novas ações, porque, como eu disse, a determinação do presidente é a busca do ressarcimento integral ao erário de todos os danos que foram praticados pelos terroristas. Certo, ministro. Os órgãos de investigação têm feito um trabalho de identificação dos vândalos por meio de imagens e também de denúncias. A AGU vai trabalhar em parceria com esses órgãos nas denúncias dessas pessoas? E nesses casos, os processos são coletivos também ou são individuais? Olha, muito boa pergunta, porque a AGU já tem trabalhado em parceria com diversos órgãos públicos. Nós atuamos em parceria hoje com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, a Câmara dos Deputados e a Procuradoria-Geral da República. Todos os órgãos estão hoje comprometidos em realizar um trabalho célere e efetivo na busca da reparação ao o que foi praticado pelos terroristas, mas também na responsabilização penal. E aí, no dia de ontem, a Procuradoria-Geral da República, é importante destacar, ingressou com uma ação denunciando 39 agentes, pessoas que foram identificadas como agentes terroristas na invasão especificamente do Senado Federal. Então, nesse momento, eu posso dizer que todos os órgãos do Estado estão trabalhando em cooperação, em harmonia, para buscar a plena responsabilização de todos aqueles agentes que praticaram os atos terroristas do dia 8. Agora, ministro, também houve ataques a torres de transmissão de energia. A AGU já tem uma atuação prevista também para coibir e punir esses vândalos? Nós estamos participando de todos os grupos de trabalho hoje em curso do Poder Executivo para prevenção desses riscos. E de modo que novos atentados ou novos riscos sejam acabem efetivamente causando prejuízo à sociedade. Então todos os grupos, inclusive na área de energia elétrica, atualmente a AGU participa. Ministro, e no caso de empresas que possam ter sido usadas para financiar esses grupos aí, os atos antidemocráticos, né? Como é que elas podem ser envolvidas nesses processos? Nós já temos 7 empresas identificadas como financiadoras dos atos terroristas, mais especificamente no aluguel de ônibus para trazer pessoas que estão comprovadamente envolvidas nos atos terroristas, e elas já foram alcançadas pela decisão da 8ª Vara da Justiça Federal de Brasília, com um bloqueio de bens no valor de 6,5 milhões de reais. E como eu disse aqui no início, é só a estimativa inicial. Esse cálculo certamente subirá e também nós iremos pedir o dano moral coletivo, porque os atos praticados também geraram um dano moral coletivo que será requerido oportunamente pela Advocacia Geral da União. Agora, ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor colocou a AGU para prestar assessoramento em pautas prioritárias dos Ministérios das Mulheres e dos Povos Originários. Já existem pautas definidas? Sem dúvida. Nós tivemos uma reunião muito produtiva com a ministra das Mulheres e com a ministra dos Povos Indígenas, a ministra Cida e a ministra Sônia Guajajara. E na primeira reunião que nós tivemos no Ministério das Mulheres, nós pactuamos uma atuação específica em relação ao Disque 180. Ela, naquele momento, me reportou uma grande preocupação com a necessidade de ampliação do serviço, e a Advocacia Geral da União já está, nesse momento, trabalhando para apoiar
o Ministério das Mulheres na ampliação da oferta dos serviços dos 180, de modo a garantir a plena integridade das mulheres, que são aí a mulher é a destinatária primeira do serviço. Então, hoje, a ministra identificou que o serviço é insuficiente. Então, nesse momento, nós estamos construindo soluções jurídicas para que a ministra possa efetivamente ampliar o serviço hoje prestado às mulheres. Então, existem pontos aí mais sensíveis que demandam essa assessoria jurídica da AGU? Sem dúvida. Existem pontos muito sensíveis que nós precisamos ter um aprofundamento nos estudos. A AGU tem hoje um conjunto de advogados públicos em todo o Brasil trabalhando para a construção das políticas públicas do governo federal, e isso tem sido decisivo para que o governo, nesse primeiro momento, consiga responder efetivamente na construção de novas políticas públicas para cumprimento do programa de governo que foi eleito legitimamente nas urnas, e que a gente consiga, num curto espaço de tempo, entregar à sociedade melhores políticas públicas. O senhor citou aí o Disque 180 da pasta da ministra das Mulheres. Já tem algo definido também para a pasta dos povos originários, ministro? Nós estamos construindo uma agenda de trabalho com a ministra Sônia Guajajara, centrado na resposta à desintrusão das terras indígenas. Nós temos aí um estado que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como estado de coisas inconstitucional na agenda ambiental. Uma dessas pautas envolve a questão indígena, e ela me pediu apoio, e nós já estamos oferecendo apoio na construção de um plano de trabalho para a desintrusão das terras indígenas. Ministro, falando aí em terras indígenas, né, a AGU também vai se dedicar, aí, que o senhor disse, aos temas ambientais. Quais seriam hoje os principais desafios nessa área, ministro? Olha, a AGU, ela é a instituição que possui a maior capilaridade institucional e territorial do país. Nós estamos presentes nos 37 ministérios e em todos os estados da federação. Então, a AGU hoje é um ponto focal para a ação de transversalidade da agenda de defesa do meio ambiente e das mudanças climáticas. A agenda de meio ambiente hoje é uma agenda transversal no governo federal e é uma agenda prioritária, estratégica no governo do presidente Lula. Nós já conversamos com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, e construímos uma agenda de trabalho a partir da Procuradoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Clima para atuar fortemente no combate à fiscalização ambiental. Nós temos um quadro hoje de mais de 18 bilhões de multas ambientais que não foram cobradas, e é preciso que o Estado alcance com rigor todos os infratores ambientais. Nós vamos priorizar a cobrança dessas multas e a aplicação dos laudos de infração que foram aí oportunamente lavrados pelo IBAMA, para que eles possam ter plena eficácia e que todos os infratores sejam alcançados pela lei. Ministro, explica para a gente, para o nosso ouvinte, como é que a AGU faz para fazer essa cobrança? É a própria AGU que faz? É a própria AGU. A competência constitucional para a cobrança dessas multas em juízo é da Advocacia Geral da União. Existe uma estimativa de valor? O senhor citou um valor, né? Na ordem de 18 bilhões de reais. E é importante dizer que esses valores não estavam sendo cobrados. Então nós, por determinação do presidente e em acordo com a ministra Marina Silva, daremos prioridade à cobrança dessas multas e o alcance com rigor absoluto aos infratores ambientais. Certo, ministro. A AGU também está estudando uma atualização de normas para que municípios atingidos aí por desastres naturais recebam os recursos mais rapidamente. Como é que pode ser feito isso, ministro? Olha, nós vivemos num momento de mudanças climáticas. As mudanças climáticas impõem um novo desafio para o Estado. Muitas vezes o trabalho de reparação e prevenção é insuficiente. Você precisa adaptar a obra pública, você precisa adaptar o equipamento público a um volume de chuvas, a uma situação climática que não era dada no passado. Então você precisa ter maior velocidade para oferecer aos municípios, para oferecer aos estados uma pronta resposta. Então é preciso que a gente atualize as normas que regulamentam a disponibilização desses recursos. Por isso que temos recebido pedidos dos ministérios das cidades e do desenvolvimento regional, da integração e desenvolvimento regional, para que um novo arcabouço jurídico seja construído de modo a oferecer uma pronta resposta, uma maior velocidade na liberação dos recursos e na utilização desses recursos por parte dos estados e municípios. A intenção é reduzir o prazo que eles recebem os recursos? O senhor tem uma ideia de quanto tempo leva hoje, quanto tempo vocês querem entregar
os recursos? Nós estamos estudando. Isso aí é algo que precisa estar sendo construído em conjunto com a Controladoria Geral da União, com a participação do Tribunal de Contas da União. É algo que nós temos uma urgência absoluta, mas que demanda um estudo mais aprofundado. Agora, ministro, quando a gente fala na AGU, para muitas das pessoas que estão nos ouvindo, né, é algo abstrato, né, é uma sigla, mas a gente viu que a AGU transcorre aí todos os ministérios e tem um trabalho muito grande, né, de atuação. O senhor pode dizer agora, para quem está nos ouvindo, o que os brasileiros podem esperar do trabalho da AGU nesse governo? A AGU ela iniciou o ano com um forte compromisso na agenda de defesa da democracia. Criamos a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. É preciso enfrentar a agenda de defesa da democracia. A sociedade precisa voltar a ter confiança nas instituições. E a AGU tem um papel constitucional de defesa dos três poderes. Ela é a instituição vocacionada para a defesa dos três poderes, para a legitimação desses poderes. E nós vamos enfrentar essa agenda. A sociedade pode contar com a Advocacia Geral da União, pode contar com todos os advogados públicos federais na defesa da democracia. Não abriremos mão da defesa da democracia. Os atos que nós vimos no dia 8 de janeiro demonstraram cabalmente a necessidade, a importância de termos uma Advocacia Geral da União preparada para responder esses desafios da atualidade. E nesse contexto é que a defesa da democracia surge como uma necessidade. A sociedade ela não pode hoje abrir mão de instituições sólidas, fortes, atuantes. E é isso que nós temos em mente e vamos perseguir. Bom, nós conversamos com Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Ministro, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado a todos, é um prazer, estamos à disposição. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, 4 torres de transmissão já foram derrubadas e outras 12 danificadas em diferentes pontos do país em ataques criminosos. Hoje, mais uma reunião de diferentes órgãos do governo federal discutiu medidas diante dos atos de vandalismo contra o Sistema Interligado Nacional. A reunião no Ministério de Minas e Energia contou com a presença de representantes do setor elétrico, da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Foram discutidas ações para prevenir novos casos e punir os responsáveis pelos ataques ao Sistema Interligado Nacional. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que todas as linhas vão ter um aperfeiçoamento na segurança e destacou a modernização prevista para o setor. Essa reunião serviu também para nós discutirmos questões fundamentais para a modernização da segurança do sistema de transmissão nacional. Entre as ações definidas estão inspeções nas linhas, principalmente nas travessias de rodovias e ferrovias, câmeras de monitoramento e fortalecimento de parcerias com o Ministério da Justiça e as polícias para reforçar o patrulhamento nessas localidades. Segundo o ministro, estão previstas ainda ações focais próximas às torres de transmissão de energia, especialmente aquelas que têm uma ligação maior com o Sistema Nacional Elétrico. A situação está sob controle, as ações estão sendo tomadas, a sociedade brasileira pode contribuir muito na vigilância desse patrimônio que é de todos os brasileiros e brasileiras. Nas últimas semanas, o Ministério de Minas e Energia vem monitorando a situação. Os estados de São Paulo, Rondônia e Paraná foram acionados para a adoção de medidas preventivas e reforço na segurança das instalações. E a Polícia Federal já abriu vários inquéritos para investigação dos casos. Reportagem Cleide Lopes. O piso nacional dos professores foi reajustado em 14,9%. O valor passou para R$ 4.420,55. A portaria que estabelece o reajuste foi assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Pelas redes sociais, o ministro afirmou que a valorização dos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do país. Este ano, o piso nacional dos professores será de R$ 4.420,55.
R$1,55, um reajuste de 14,9% em relação ao piso do ano passado. O reajuste do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica faz parte da política de valorização dos professores prevista no Plano Nacional de Educação. O piso foi instituído por lei em 2008, que prevê reajustes anuais, o que valoriza o trabalho do professor, segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo. Então, o fato da lei do piso ser reajustada no mês de janeiro de cada ano, desde 2010, é de fundamental importância para a nossa categoria profissional, para que possamos ter essa equiparação salarial com reajuste de fato acima da inflação. Essa é uma política importante e necessária de avanço na valorização dos profissionais da educação. O piso é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do Magistério Público da Educação Básica em início de carreira, para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Reportagem Jéssica Gonçalves. Apenas uma correção, no início do programa nós dissemos que o piso salarial dos professores era um pouco mais de R$1.000. Na verdade, é esse valor que nós dissemos na matéria, R$ 4.420,55. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação terá quase 10 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O anúncio foi feito pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante a posse do novo presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico serão recompostos integralmente. Com isso, de acordo com a ministra, cerca de 10 bilhões de reais serão usados no apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como universidades e institutos de pesquisa. Nós recompomos um recurso da casa de perto de 10 bilhões, 9,6, 9,7 bilhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. O anúncio foi feito durante a posse do novo presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Ricardo Galvão. Ele será responsável pela principal agência de estímulo à pesquisa científica e de formação de pesquisadores, com cerca de 80 mil bolsistas em universidades e institutos do país e no exterior. Ricardo Galvão assegurou que vai trabalhar pelo reajuste no valor das bolsas. Isso tem que ser estudado junto com a Casa Civil e o Ministério da Economia, mas teremos sim uma recuperação bastante expressiva do valor das bolsas para diminuir a saída, a chamada fuga de cérebros do Brasil para o exterior. Hoje, os pesquisadores de mestrado e doutorado recebem bolsas de R$ 1.500 e R$ 2.200, respectivamente. Os valores não são reajustados há quase 10 anos. Reportagem Gabriela Noronha. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos continua. Hoje o ministro da Economia falou de prioridades do governo para este ano, com reforma tributária e equilíbrio das contas públicas. No segundo dia de atividades do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as prioridades do governo na área econômica. Segundo Haddad, a reforma tributária vai levar ao equilíbrio das contas públicas e permitir que o país volte a crescer acima da média mundial. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto, né? Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. O ministro apresentou como meta zerar o déficit das contas públicas em 2 anos. Haddad também afirmou que o governo vai colocar em prática medidas para impulsionar o crédito e para a reindustrialização do país, agora com a marca da sustentabilidade ambiental. Nós temos uma agenda de crédito, né? Melhorar o sistema de garantias no Brasil. Temos uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo aumentar um pouquinho acima da inflação, para que as famílias de mais baixa renda possam voltar a consumir. Temos uma agenda regulatória que vai melhorar o ambiente de investimento no Brasil.
Na área ambiental, a ministra Marina Silva afirmou que o Brasil quer alcançar o desmatamento zero até 2030, liderar uma iniciativa global de proteção de florestas e colocar em prática ações para ter uma economia com direcionamento sustentável. Reportagem Luana Karen. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.